Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Possamos nessa noite, dia 25/12, glória a Deus, aonde hoje muitos estão cansados, muitos estão ainda comemorando, mas aqui nesta noite eu entro na presença do Senhor com esta palavra abençoada para trazer aos corações daquele que quer ouvir a palavra profecia, dedicatória, aos nossos corações. Aqui era dedicatória ao coração de Teófilo, e vamos entender aqui a palavra de Deus no livro do Evangelho segundo Lucas. E estamos aqui vendo este cumprimento da profecia da palavra de Deus. Está nascendo aqui um profeta, um homem que vai, aleluia, trilhar pelo caminho difícil ali naquela cidade dos judeus, onde eles vão perseguir, vão matar este homem, mas ele vai fazer o que Deus ordenou. E quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. Então Deus está aqui se responsabilizando pela vida de João Batista, e vamos ver aqui esta profecia se cumprir, tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu pessoalmente investiguei tudo, e em minúscula a partir da origem, e descrever-te um relato ordenado o excelentíssimo Teófilo. Isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Na época de Herodes, rei de Judeus, rei de Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabela, sua esposa, também era uma das descendências de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus, obedecia de forma irrepressiva a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em uma certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição dos sacerdotes, para ter acesso ao altar dos santos, e ali oferecia e queimava a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estavam ali orando ao lado do altar. Aleluia! Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E assim que Zacarias viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhes porás
o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade, regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Aleluia! Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. E serás plenamente do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. E conduzirá muito dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito do poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando o povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou, aleluia, do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está aleluia, permanentemente na presença de Deus, e fui, aleluia, encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas novas. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto, aleluia, te revelei. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirá. Enquanto isso, o povo estava, aleluia, aguardando Zacarias, preocupado-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas, ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tiverá uma visão no santuário. Zacarias permanecendo, todavia, mudo. Ao completar aos seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passando esse tempo, Isabela, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses, aleluia, ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar de mim, sobre mim, a grande humilhação que sentia diante de todos. Soberano e eterno Deus, Pai maravilhoso, aqui está a tua palavra grandiosa, meditando uma história tão grandiosa que vem trazendo aqui, Senhor, esta profecia se cumprir no nome de Jesus. E possamos entender a tua palavra e te louvar para todos. Amém. Graças a Deus. Quero nessa noite, aleluia, agradecer a Deus por esta palavra, que possamos ver a profecia de Deus se cumprindo, e o Deus que nós vivimos, que é Jesus Cristo, que nos deu uma palavra, e a palavra que Ele nos deu, ela se cumprirá. Então, nessa mensagem, podemos ver Lucas escrevendo a Teófilo uma mensagem, uma palavra maravilhosa. Nesse tempo, no ano 4, que Jesus ainda não tinha nascido, o reinado ali era
o rei Heródio, e sabemos que César, que era o presidente na época, e esses outros eram apenas governantes das cidades, governante ali de cada cidade, do estado, como hoje chamamos, mas tinha ali o Império Romano, na época, reinando, e sabemos que ia se cumprir aqui uma profecia que Deus deu aos seus discípulos, Deus deu aos seus profetas, homens que obedeciam a Deus, orava e andava na palavra do Senhor. E chegou aqui o tempo do sacerdote Zacarias, um homem que adorava também a Deus, obedecia, dava ali no cumprimento da palavra. A sua esposa, que era uma mulher também temente, é descendência ali da família de Arão, e Zacarias da família de Davi, e sabemos que a procedência maravilhosa dessas vidas que obedecia a Deus, que estava ali sendo fiel, e Deus o visitava, Deus e ia cumprir a sua palavra na vida. E para que a palavra de Deus se cumpra, para que a palavra de Deus entre para se cumprir na vida humana, é necessário que o homem ou a mulher esteja de bem com Deus, esteja na fidelidade, que esteja ali na obediência, porque nenhum desobediente Deus vai usar, nenhum que ali atrasa, pisando na palavra de Deus, vai usar. Você vê que Isabel era estéril, mas ela amava, ela era uma mulher da geração ali de sacerdote, que era Arão. Nós vemos que Zacarias, para se cumprir a palavra, era um sacerdote também, ali da descendência de Davi, e eram homens que estavam na santidade, homens que estavam na presença de Deus. Jesus não tinha nascido, mas Deus tinha tanto o homem como a mulher, ali o casal que vivia em santidade. Para Deus usar, é necessário que aquela pessoa, o vaso, esteja em obediência, em santidade, porque diz a palavra de Deus que é sim, sim, e não, não. O que passa a isso é maligno. Então, pessoas, para ser usadas por Deus, é necessário que esteja na obediência da palavra, esteja na obediência dos mandamentos, esteja na santidade e obediência o que Deus fala nas Escrituras. E se nós não obedecer o que a Bíblia relata, pode tirar o cavalinho da chuva, que você vai usar o seu conhecimento, mas não vai ser usado por Deus, porque Deus é santo, e seja santo como eu sou, diz o Senhor. Então Zacarias foi usado aqui por Deus, Isabel também usada por Deus, porque eles eram um casal abençoado que vivia na presença do Senhor. E quando Zacarias foi cumprir com as suas obrigações no tempo de Deus, ele foi ali para fazer o sacrifício. A multidão estava ali em oração, e naquele dia ia se cumprir as Escrituras, que era exatamente o envio de um homem que ia entrar com poder e autoridade da palavra para anunciar exatamente o caminho da libertação, o caminho exatamente de Jesus, porque ele veio antes, primeiro, de que Jesus, para pregar
o Evangelho, exatamente preparando o coração do pecador para que ele tivesse o encontro com o Salvador, que é Jesus o Nazareno. Então nós vimos como Deus é prudente, como Deus faz tudo em decência e ordem. Deus, ele é orgânico e organizadamente. É um poder grandioso de Deus, que nós podemos entender que tudo que Deus faz é dentro da santidade, e nós não podemos estar nem em cima de um altar ali na mentira, na iniquidade escondida, porque essa pessoa não vai receber nada de Deus, porque Deus é santo. Então aqui mostra a palavra que o anjo Gabriel, ele veio diretamente ao Zacarias. Aonde estava Zacarias? Zacarias estava no altar, Zacarias estava fazendo ali o que Deus ordenou, o sacrifício, o sacerdócio, homem separado. Ele estava no lugar dos santos, e fora estava lá a multidão, o povo em oração. Então observamos, Jesus não tinha vindo ainda, não tinha nascido, mas Deus é zeloso, Deus é santo. E estava ali uma mulher estéril, casada com um homem sacerdote, e um homem que era o sacerdote chamado Zacarias, estava cumprindo as suas obrigações de sacerdotal lá no templo, ordenando ali o que a Bíblia mandava, fazendo o sacrifício, porque o sacrifício ainda de Jesus ainda não tinha vindo, e eles cumpriam com o que a Bíblia ensinava. Doutrina, ensinamento da palavra, doutrina, cumprimento que Deus ordena. Aleluia. Então nós não podemos aumentar e nem diminuir, temos de obedecer às ordenanças de Deus. E sabemos que hoje nós vemos muitas mudanças bíblicas. O homem, ele tem levantado muitas tradições dentro da Bíblia, dizendo que foi Deus que botou, dizendo que é Deus que ordenou, mas ele está ali como uma pessoa mentirosa, porque falar a verdade é falar o que está escrito. Se está escrito, o anjo, ele vem confirmar, ele vem exatamente para cumprir. E aqui o anjo Gabriel, ele veio até, aleluia, Zacarias, para anunciar a chegada de João Batista. E depois Gabriel, que assiste na presença de Deus, ele também vinha anunciar a José e Maria o nascimento de Jesus. Tudo é dentro do seu tempo, tudo é com decência e com ordem. É coisa divina, é com zelo, é com cumprimento da sua palavra. E é assim que nós deveríamos também proceder nos nossos dias de hoje, nem aumentar e nem diminuir, saber das histórias da Bíblia e passar para nós como doutrina, como ensinamento, para que nós possamos cumprir o que Deus manda e o que está escrito, para que a profecia e a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Então o anjo anuncia o nascimento de um bebê, e o anjo, ele já dá até o sexo do menino. Ele diz que é um homem, e ele dá o nome desse homem, dessa criança. Então vemos que não tem dúvida. Quando o homem entra em dúvida, aleluia, algo acontece com ele, porque Deus não opera em coração duro, em coração incrédulo, em coração duvidoso.
E aqui ele vai até dar para Zacarias um castigo de tirar a voz dele, porque ele não acreditou na palavra, na profecia de Deus, e qual Deus falou. Significa que nós não podemos desacreditar da palavra, nós não podemos ali, aleluia, deixar a palavra dentro de uma dureza de não ou sim, de acreditar ou não acreditar, porque a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Ou você acredita ou você não acredita. Não pode usar os dois pensamentos de incredulidade. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Na época de Herodes, que era o rei, que na época exercia como comandante ali da Judeia, ali daquela cidade de Jerusalém, havia um sacerdote que o nome dele era chamado de Zacarias. Zacarias era o homem que levava ali o sacrifício até o altar. Não é qualquer pessoa que pode ir em cima do altar, não é qualquer pessoa que pode fazer oferenda no altar do Senhor. Aqui Zacarias foi escolhido para ele executar ali o serviço do Senhor, que era fazer o sacrifício para aquela nação, para aquele povo que vinha até o templo para orar, vinha até o templo e trazia ali os novilhos, as oferendas, para que o sacerdote, que o homem de Deus, fosse até o lugar santo dos santos, para fazer ali a representação daquela nação, daquele povo. Então quem era o que estava ali dentro do altar, no Santo dos Santos, era Zacarias. E o anjo Gabriel, ele veio até aquele lugar Santo dos Santos, aonde Zacarias estava cumprindo com seu papel de sacerdotal, fazendo o que Deus ordenou. Ao anjo Gabriel chega e começa a dialogar, começa a falar com o sacerdote, o homem de Deus que estava ali. Então Zacarias fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Nós vemos, amados amigos, irmãos, que não é de qualquer, aleluia, pessoa, não é de qualquer jeito que Deus vai usar a pessoa. Veja que o sacerdote fazia parte do grupo de Abias, homens que eram separados para os sacerdotais. Nós vemos que a sua esposa era exatamente da descendência de quem? De Arão. Quem era Arão? O sacerdote no tempo de Moisés. Então eles estavam em cumprimento com a palavra. Era do sacerdócio exatamente que estava ali, aliás, de Abias, e também a sua esposa, que era da linhagem de Arão. Então não é de qualquer não é de qualquer nação, não é de qualquer jeito que podemos fazer a obra de Deus. A obra de Deus na igreja, no templo, é de acordo com como Deus quer, como Deus manda, como Deus escolhe. Não é de qualquer maneira, como hoje nós vemos qualquer derrapado está aí dizendo que está fazendo as coisas de Deus, e muitas vezes estão mentindo, muitas vezes estão, e vai acontecendo algo na vida dessas pessoas. Por Deus ele castiga e açoita aquele por quem ele tomará por filho. Então, muito atenção quando for trabalhar para Deus, que ele é santo, que ele é o Senhor, e que quem visita os servos de Deus é o anjo que assiste diante do Senhor. Como diz aqui
a palavra do Senhor. Então o anjo, ele está dialogando com Zacarias. Os dois andavam em justiça. Olha só como era, aleluia, que esse casal andava. Era em justiça, ou seja, eles eram justos. Eram homens e mulheres que faziam a vontade de Deus. Então, para nós entender que Deus é santo e que para nós fazer o trabalho do Senhor, temos de nós estar na santidade, com fidelidade, com coração reto, ser justo. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedecia de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrina do Senhor. Então, irmão, Zacarias, para ele receber uma dádiva, para ele receber as bênçãos, quem era Zacarias? Zacarias era o sacerdócio do grupo de Abias. E naquele tempo eles lançaram a sorte e Zacarias, ele foi escolhido para ficar no templo. Porque o plano de Deus ia se cumprir. E era Zacarias, era Isabel, porque Isabel já ia receber o milagre de Deus, porque ela era estéril, ela não tinha filho, já tinha idade avançada. Zacarias também. Deus, quando ele olha para o homem vê que não tem mais condição. Aí Deus disse: esse não tem condição, eu vou usar ele, que é para o nome de Deus ser glorificado. Ele não usou um casalzinho de jovem, nem uma mulher que poderia ter filho, não. Ele usou aquela mulher idônea, já era velha. Ele usou aquele homem também com idade avançada e deu a eles um poder maravilhoso de abrir a madre e colocar ali o seu anjo. Para nós receber algo de Deus, precisa nós andar na justiça de Deus. Não é de qualquer jeito. De qualquer jeito é o mundo. De qualquer jeito é o pecador. De qualquer jeito é os deuses. Mas quando se fala na santidade do nome de Deus, do nome de Jesus, o homem tem que parar. Olhar para a sua vida, saber como é que está. Ele tem que ter no coração a certeza que Deus chamou e Deus vai falar com ele. Não é de qualquer jeito. As pessoas confundem hoje em dizer que estão cheios de Deus. Olha para a vida de um homem, olha para a vida de uma mulher, que quando eles estão cheios do Espírito Santo, eles obedecem, eles honram a Deus, eles param para pensar no que Deus está a falar. Ele não anda preocupado com a vida, porque ele confia no que Deus tem a fazer na vida dele. Hoje temos um evangelho fajuta, de mentira, de gritaria. Mas servir a Deus é andar na justiça. Servir a Deus é meditar na palavra que Deus ordena, ou seja, nos seus mandamentos. Aqui fala: obedecia de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrina do Senhor. E nós vemos que hoje as pessoas mais rebeldes é os que se acham cheios do poder de Deus.
E a Bíblia fala o contrário. Para estar cheio do poder de Deus, que é as pessoas, não é pular, é obedecer. Quem tem o poder de Deus na vida obedece. Quem tem o poder de Deus na vida anda na justiça, na santidade. Por que as pessoas hoje não querem a palavra, não querem a verdade? Porque a palavra de Deus, ela exige a santidade, porque das tais ninguém verá a Deus. O anjo é santo, os anjos que Deus envia é anjo santo, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedecia de forma irrepreensível a todos o quê? Todos os mandamentos e doutrinas do Senhor, que é o ensinamento que Deus bota ali na sua palavra. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. Quando Deus quer operar na vida de uma pessoa, se você é uma pessoa que tem ou não tem, Deus não quer saber não, Ele vai escolher exatamente aqueles que nem têm, mais difíceis, os pequenos, que é para mostrar o seu poder. Esse casal está fora do alcance humanamente. Tem filhos, estéril não tem filho, idoso não tem filhos. Mas isso é humano, lado humano. Mas quando Deus quer, pode ter a idade que tiver, a palavra de Deus vai se cumprir na vida do ser humano, qual Ele bota a sua profecia. Ele não tinha condição de ter filho, porque a idade estava avançada, a mulher era estéril, duas dificuldades. Além dela ser estéril, ela tinha passado o seu tempo. Nós servimos um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que é zeloso, que vela pela sua palavra. Nós não devemos estar indagando a Deus nas coisas, não. Se Deus disse, está dito. Se Ele falou, Ele está falado. Se Ele manda, está mandado. Não importa se é velho, se é novo, se é preto, se é branco, se é pequeno, se é grande, se é rico, se é pobre. A palavra é do céu, vinda de Deus. Nós, humanos, temos que parar com essa forma carnal de incredulidade. Escolher quem é que Deus vai usar. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Mas para isso nós temos que andar na santidade. Para isso nós temos que estar dentro do alinhamento, da obediência à palavra de Deus. O dever nosso é andar na santidade. Nós temos que estar na santidade porque Deus é santo. Deus não vai usar pessoa que dá as costas para os seus mandamentos, que vai pisar na sua palavra. Aqui a Bíblia mostra que esse casal andava em obediência, guardando os seus mandamentos e andava em justiça. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade, dois empecilhos. Nós nem vamos mais lá na frente, lá para trás, quer dizer, no tempo de Sara e Abraão, mas aconteceu esse milagre também porque João Batista estava pronunciado já para vir. Quando Deus olha para a terra, Ele vê esse casal abençoado, Ele vê esse casal adorando a Ele, diante dos olhos de Deus estava agradando. Aí Deus chama
aquele anjo que estava ali na sua presença ali, e disse: vá lá e transmita essa palavra, transmita essa missão. Aí o anjo veio, o anjo Gabriel chegou, e ali diante do líder, do cabeça, ele foi até Zacarias e disse: Zacarias, a tua esposa vai ter um filho, aleluia, e o nome dele tu colocará João. Nós temos de obedecer o que Deus manda. Não é nós criar palavra para Deus. Tudo que Deus fez está programado. Ele programou a vida de Jesus. Ele disse: da mulher nasceu um que ele pisará na cabeça da serpente. João Batista, ele usa Malaquias e disse que enviaria, aleluia, o homem com o espírito de Elias. E está se cumprindo aqui a palavra do Senhor. E eu aprendo que eu tenho que ser obediente. Eu aprendo que tenho de andar na santidade. Eu aprendo que devo parar e olhar para os mandamentos e andar como eles dizem. Aí eu tenho de renunciar a minha vontade, o meu prazer, a minha forma de viver. Eu tenho de renunciar. Eu tenho de renunciar à vaidade humana, porque o ser humano é vaidoso. Uma certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, era um grupo de Abias que estava em serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ministrava. Ele fazia um trabalho ordenado por Deus. Tinha aquela multidão. O povo hoje não conhece o que é ordem, o que é defesa, o que é respeito. Cada um no seu lugar. Esse homem foi escolhido para ministrar naquele dia a palavra, para ministrar o sacrifício, pela ordem dos sacerdotes. Ele foi escolhido exatamente porque a programação ia ser por eles. Zacarias, porque ele era da descendência de Davi, a sua esposa da descendência de Arão, e Deus opera de acordo com a sua palavra, dentro do que ele vê, do que ele quer, do que ele manda. Tudo com decência e ordem. Zacarias fazia o quê? Ministrava diante de Deus ali no altar. E aqui no versículo 9 ele diz que ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição dos sacerdotes, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos, e ali oferecer e queima do incenso. Então tinha grande respeito os sacerdotes, grande respeito à palavra, justiça. E Deus não mudou, Ele é o de ontem, de hoje e sempre. Deus quer zelo, Deus quer decência, Deus quer ordem, Deus quer respeito, Deus quer justiça, Deus é santo. Nós não podemos fazer o que nós queremos, nós temos que obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Nós temos que frear a nossa forma humana de querer mandar em Deus, de querer mandar nas coisas. Ser cristão é obedecer, ser cristão é andar em ordem, como Deus manda.
É a vaidade que está fazendo o povo enlouquecer, está fazendo as pessoas passar na frente de Deus, pisar na palavra. É a vaidade humana, porque debaixo desse sol, como diz Salomão, tudo é vaidade. Ele foi escolhido para, naquele dia, trabalhar na presença de Deus. Ele foi escolhido pelo homem e Deus quem fez a escolha, porque ele agradava a Deus e ela também agradava a Deus. E é naquele momento do sacrifício, da queima do incenso, que o anjo chega. Chega no momento da oferta do incenso, e uma multidão de pessoas, aleluia, estava orando ao lado de fora. Onde é que o povo estava orando? Lá de fora. Quem era que estava lá no Santo dos Santos? Quem era que estava no altar? Só os sacerdotes, fazendo o sacrifício, fazendo ali a apresentação do incenso. O povo de Israel tinha decência também. O povo de Israel cumpria o que a palavra dizia. Ele estava ali, aleluia, fazendo o que Deus mandou. Por que Deus escolheu Zacarias? Por que Deus escolheu Isabela? Porque elas andavam em justiça. As pessoas têm que ter essa consciência, para que Deus use eles, para que Deus traga a eles uma palavra. É necessário que ele esteja na presença do Senhor pela obediência, pela forma de conhecimento que Deus é santo, que Deus é santo. Precisa nós ser doutrinados. Quem é doutrinado? Precisa nós ser ensinado a palavra, nós ter, aleluia, o temor, andar no que Deus manda. Não é fazer do jeito que as pessoas querem fazer. Cada um faz do seu jeito e quer que Deus receba. E a Bíblia diz que Deus não ouve pecador. Que é o pecador? É aquele que tem prazer na desobediência. Estava orando, viu lá de fora do altar. O altar de Deus não é para mentiroso, o altar é para lugar de santidade, o altar é para homem escolhido por Deus, não é para muitos que fazem a vontade da carne, não. O altar é lugar de santidade, não é de mentira, não é de erro, não é de vaidade. O altar de Deus só vai quem Deus manda, só vai quem Deus bota, porque o lugar santo é para a santidade de Deus. É onde Deus escolhe para fazer ali a adoração. Nosso tempo de hoje, o sacrifício que Jesus fez. O altar tem de ter ali exatamente à frente dele o sacrifício que é Jesus, é a morte de Cristo, é o Senhor Jesus. A obra de Deus é amar, falar do amor de Deus. Não é fazer festa, não é para ir bagunça, não é para ir gritaria, não é para fazer dança. O altar é lugar de santidade. Deus vai cobrar dessas pessoas, porque a Bíblia diz que ele castiga e açoita. Foi então que o anjo do Senhor apareceu Zacarias à direita do altar do Senhor. E hoje as pessoas nem sabem o que é direita, é tudo na esquerda. Esquerda significa erro, esquerda significa abismo, esquerda significa pecado. Direita é a direita de Deus, direita é a santidade, a perfeição.
É Deus quem escolhe quem vai ser salvo. É Deus quem escolhe quem vai para a santidade. É Deus quem escolhe quem vai estar com Ele. Todos nós vamos escolhidos, chamados. Porque Jesus disse assim: não foi vocês que vieram a mim, mas foi eu que fui a vós. Nós, pecadores, não podemos buscar, porque é escravo. Temos de honrar a santidade, a misericórdia, o amor de Deus que vem derramando sobre nós. E ainda as pessoas não querem honrar a santidade que Deus tem dado, a misericórdia que Deus tem dado. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias viu, ele ficou perplexo e um grande temor. Só o anjo deixou Zacarias parado. Só o anjo, não era, ali era o anjo Gabriel, o mensageiro. Ele colocou o temor no coração de Zacarias. Ele deixou Zacarias perplexo ali, fixo, olhando. Um anjo. Imagina as pessoas que hoje dizem que estão vendo o Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo, e a gente não vê medo, a gente não vê obediência. E Zacarias viu um anjo enviado, mensageiro, ficou perplexo, ficou com medo, ficou ali parado. Aí nós vamos saber o que é a presença do altar do Senhor, a presença do Espírito Santo numa vida. Muitas vezes o homem usa as suas emoções, usa a sua palavra, a sua forma de qualidade que está ali. Mas Deus, Ele é santo. Aonde Deus fala, a terra balança. Aonde o anjo chega, o ser humano para. Se o anjo fala, se cumpre. As coisas de Deus têm decência e tem ordem. Nós temos de ficar no lugar da obediência, para obedecer a palavra, deixar Deus agir. Hoje cada um quer ser o diretor de Deus. Deus não precisa de diretor, Deus não precisa de ninguém, Ele é Deus. Ele é quem escolhe quem quer usar, Ele é quem escolhe quem quer ministrar a sua palavra. Você só tem o direito de adorar. Adore o Senhor, se ajoelhe, se humilhe. É o seu direito de obedecer os mandamentos da palavra. Não quero obedecer, quer ser ministro, quer fazer o que eles exatamente se apresentam. Zacarias aqui, ele ficou pasmo ali, parado, temendo. E era porque era o anjo Gabriel, um mensageiro. Qualquer anjo que Deus enviar na santidade, qualquer pecador fica parado, qualquer pecador fica na posição, qualquer homem fica ali a temer, porque é santo. E os anjos também são santos. Assim que Zacarias viu, ficou perplexo. Um grande temor dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou, asseverou: não tenha medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Sempre a oração, sempre é o pedido, sempre para Deus ouvir, é a humilhação, a humildade da pessoa.
Zacarias temia, Zacarias estava ali com o sacerdote, Zacarias falava com Deus, orava e Deus assistia, Deus via, Deus ouvia. Ele mandou um anjo, o homem estava preparado ali, no sacerdotal, fazendo sacrifício. Mesmo assim, ele na santidade que estava, na justiça, ainda ficou com medo, ainda ficou ali prepexo. Porque nós somos pessoas que vivemos na carne, no corpo, e ainda o pecado está em nós, e quando o anjo se aproxima, a gente tem que ter medo, sim, a gente tem que se curvar. Ou as pessoas não sabem disso, porque não lê a Bíblia, porque não vê como é que ordena a santidade de Deus, como é que é com o Senhor. Entretanto, o anjo, ele asseverou, ou seja, falou: não tema, não tenha medo. Eis que a tua súplica, ou seja, a tua oração foi ouvida. Ele orava para Deus pela sua esposa, que era uma mulher estéril, não foi respondida enquanto ela era jovem. Deus não deu enquanto ela tinha condição. Deus deu depois que ela ficou na idade, que ela ficou velha, deu ave amada. Deus dá quando Ele quer, na hora que Ele quer, Ele é Deus. O homem tem direito de pedir, porque Deus dá o direito ao homem pedir. Pedir, dá excusar. Agora responder, é Ele quem vai responder, é Ele quando Ele quiser. Porque tem pessoas que não estão nem com a posição de receber, não está nem na dignidade de receber. Para nós receber o que é de Deus, nós temos que andar na santidade de Deus. Porque Deus vai botar um poder em cima de uma pessoa pecadora, ele tem prazer na iniquidade, ele morre. Porque Deus é santo, para a santidade de Deus está. Aonde está é santo, nós temos que estar na santidade, como diz a Bíblia. Sem santidade significa separado do pecado, da mentira, do erro, da maldade. Separado. Se o homem não estiver separado dessas coisas prazerosas da carne, ele não recebe nada de Deus. Vai viver o tempo metido. Ele pode gritar, ele pode acender vela, ele pode subir monte, ele pode fazer barulho, mas não é por aí que Deus vai ouvir. Deus vai ouvir pela a fidelidade do homem pelo coração. Ele tem que andar pela fé, ele tem que se afastar do pecado pela fé, ele tem que suportar e ali rejeitar a iniquidade. Entretanto, o anjo chega ali perto de uma pessoa que está fazendo um sacrifício, fazendo a obra de Deus. Glória ao nome do Senhor. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, não gostam de ouvir a palavra. Estão em busca aí de profecia da carne, estão em busca aí de mentira. As pessoas se alimentam, querem receber a santidade, a conversão, querem se converter. Isso não converte ninguém. Quem converte o homem é o Espírito Santo, é a palavra. É ouvir a verdade. Tem que ter paciência, tem que ter obediência, passividade. Cristão não anda desesperado, cristão não anda correndo atrás de saber onde Deus quer. Deus está no seu trono, Deus está no céu, Deus está no altar, lá em cima o seu trono, Ele está na santidade lá no céu. Aqui está o Evangelho, a pregação, a palavra, para nós ouvirmos da nossa vida e obedecer. Mas as pessoas não gostam da verdade e querem se libertar. Não gostam de ouvir porque tem prazer na iniquidade. Eles fazem a vontade da carne e querem que Deus opere.
A fé é a canalização para descer as promessas de Deus. Tem paciência, tem perseverança, tem fé. Busca a Deus não de boca, não de lábio. Busca a Deus com o teu coração, com a tua forma de entendimento. Deus não ouve pecador. Ele veio salvar o pecador. Mas o homem precisa sair da iniquidade, da mentira, da sua forma carnal. A palavra santo significa separado. Vamos se separar, gente. Vamos ter mais fidelidade para com Deus. Vamos honrar mais esse nome de Jesus, qual Ele deu para nós se salvar. Vamos respeitar mais o altar do Senhor, respeitar a palavra ao qual foi inspirado pelo Espírito Santo. Vamos deixar Deus nos usar, mas não fica usando a Deus não. Deus não é mandado por ti não. Você é quem tem que ouvir o que Deus manda você fazer e você baixar a cabeça e obedecer. Que é a doutrina. Aqui tem a doutrina. Zacarias, ele andava na doutrina, obedecendo os mandamentos. Você obedece os mandamentos, você obedece a palavra, você ouve a palavra e bota no teu coração. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso entendimento. A palavra é o pão que desceu do céu para quê? Para matar a nossa fome, a fome de justiça. Eu quero justiça, eu quero santidade, eu quero o Senhor. A gente vê tempo que hoje é feira, feirante. Mas a palavra de Deus aqui é perfeita, ela é inspirada. Entretanto, o anjo lhe asseverou: não tenha medo. O homem que andava no temor, o homem que andava na santidade, o homem que estava fazendo o altar preparado e não ficou pasmo, não ficou parado, não ficou com medo. Não é mole não, irmão. A santidade de Deus é tremendo. O poder de Deus é tremendo. A voz de Deus balança a terra. Nós só temos que pedir a misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um pobre pecador. Sou um homem incapaz. Um homem que precisa de Ti. Por isso que eu fico observando o jeito dessa humanidade de hoje. É um pessoal perverso, é um pessoal que entra na frente de Deus, pessoal que está nem aí para a palavra de Deus. Parece que eles andam com Deus, que faz tudo do mesmo jeito. Deus é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é grandioso, o Senhor, às vezes é para nós falar o nome dele, nós temos de ter consciência naquele momento qual é o nome que nós vamos falar. O nome é de Jesus. A Bíblia diz que a terra não recebeu um nome maior, um nome grande que no nome do Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante desse nome poderoso que é Jesus, e toda língua professará que Ele é o Senhor. Vamos respeitar a palavra de Deus, vamos respeitar o nome de Jesus. Se quiserem ser abençoados, se quiser ter a salvação, se converta, vença essas vontades que estão dentro do seu coração, porque é o que mata o homem. Obedecer é melhor do que fazer sacrifício de tolo. Aleluia. Quero agradecer a Deus esta noite por esta palavra. Eu vou parar por aqui. Em nome do Senhor Jesus, soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor.
por esta palavra tão grandiosa, tão poderosa. Que o Senhor nunca deixe faltar no meu coração essa vontade, esse prazer da tua justiça. Toma minha vida em tuas mãos, a vida da igreja, do povo, dos meus filhos, em nome do Senhor Jesus. Possamos sempre ter essa fidelidade para com o nosso Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousa em nosso coração. Amém. Graças a Deus.